Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 22 de dezembro de 2020, terça-feira. E no pregão de hoje, o mini índice futuro, ele formou um candle lateral, não conseguiu romper a máxima do pregão de ontem, fazendo com que a média de 8 períodos se tornasse altista para lateral, né, para flat, em linha reta, né? Ah, Diante da queda, a gente pode conceitualmente considerar todo o movimento de queda que houve, né, da última queda aqui, ó, até o, a mínima de ontem, né, uma espécie de candle baixista, né, afinal de contas o preço ele, né, foi desse patamar máximo até esse patamar mínimo, tá? E é normal ter um movimento de correção para continuar em queda. Eu continuo acreditando no movimento de queda até no mínimo a média de 20 períodos, tá? Não sei se o mercado vai conseguir sustentar assim, até porque o mercado externo ele não está, ele está pessimista, né? No pregão de hoje ele continuou em lateralização, né? Ontem ele via caído em grande gap de baixa, tá? E aí ele se lateralizou e hoje ele continuou dentro aí da faixa de lateralização. Então, o mercado lateral hoje, nenhum trade de tendência no pregão de hoje. Tá? Movimentos curtos aqui abaixo da média de 200, né? Depois rompimento da média de 200. Então, o mercado ele fica truncado, né? Ele não vai segue numa direção de maneira forte, tá? Devido à incerteza aí, né, dos mercados globais. No o mini dólar teve uma leve alta e o mini dólar sim, ele foi, né, até a média de 20 períodos no gráfico diário e ele corrigiu até a média, né? Ele subiu, ele caiu forte, subiu, corrigiu até a média, né, e segurou pela média aí. Vamos ver se ele vai se manter, né, sob a média ou se ele vai retomar aí o movimento de queda, né, ou se ele vai retomar um movimento de alta. Com certeza, com queda na bolsa, no Ibovespa, a tendência do dólar é subir, né? Então, o rompimento da média de 20 períodos é um marco importante para o dólar. Nos prazos interdiários não evoluiu muito, né, ficando também aí numa região de lateralização, sem possibilidade de trade de tendência, tá? Hoje o mercado foi fraco e o mercado segue nessa toada, né? Semana também de Natal, semana de fim de ano, etc. Né, o mercado fica mais fraco. O BOVA11 deu uma leve correção até a média de 8 períodos, né, um candle muito pequeno e foi um volume muito baixo, muito fraco, né? Muito fraco mesmo. O volume hoje do BOVA11. O Small 11, que é o ETF do índice Small Caps, né, ele parece que ele é um pouco à frente do Ibovespa, porque ele faz movimentos, né, direcionais antecipadamente de maneira mais forte. Você pode ver que ele fechou. Vamos ampliar aqui para ver. Ele fechou abaixo da média de 20 períodos. E com esse pavio na parte superior mais longa do que na parte inferior, mostra que é a pressão vendedora, tá? E aí é o seguinte, ele fez topo mais alto aqui anteriormente, fundo, e aí ele faz topo aqui agora, tá? Ele rompendo abaixo aqui, ó, de R$ 128,67, nós vamos ter um pivô de baixa confirmado, tá? Vamos marcar aqui o pivô, aqui do topo, aí ele vem até o fundo, depois do fundo ele forma esse topo, e aí ele vai confirmar o pivô a partir do momento que ele rompe aqui, essa região, tá? E aí nós temos o pivô de baixa confirmado, e a gente pode fazer assim uma projeção aí de Fibonacci para esse movimento, né? Como a gente já consegue identificar o fundo, a gente pode fazer já uma antecipação aqui, colocar aqui que tem menos
indicadores, o espaço aqui do gráfico é maior. Vou fazer só uma projeção aqui para a gente fazer ter uma ideia. Se ele cair, o alvo do small é em 124,51. Vamos ver aqui o gráfico semanal. Não, o gráfico semanal ele está mais baixo ainda, né? Ele está em 119,79, tá? Mas esse aqui também é o primeiro, né? O primeiro alvo do pivô, tá? Ele atingindo 124,51. A gente tem aqui espaço para ele vir 121,94 e o último alvo 117,86, tá? Mas vamos tirar aqui por enquanto. É só especulação, né? Se ele cair, ele vai confirmar esse pivô de baixo e aí a gente pode fazer essa projeção, tá? Entre os papéis que mais subiram e mais caíram, os que mais subiram foi PPLA11, né? PPLA11 foi um candle aí gigante. Vamos ver se ele foi puxado. Ele foi puxado perto do leilão, né? O dia inteiro, né? Não tem grande oscilação do preço e tal. E aí chega no leilão, né? Eles colocam aí muita ordem, né? E joga o preço lá em cima, tá? Então vamos, peraí, voltando aqui, eu não identifiquei a média. A média de 20 está lá embaixo, né? 11,30. Tem a média de 200 aqui também. Então assim, tem muito espaço para cair, tá? Tem muito espaço para cair. É o PPLA11. Não é porque ele rompeu aqui que ele vai continuar em movimento de alta. Ele tem que fazer correção até ele retomar aí a tendência, tá? TASA 4 foi o segundo papel que mais subiu, mas TASA 4 ele vem fazendo topos e fundos, topos descendentes, né? Um topo mais alto, um topo mais baixo, vem caindo. Ele deu uma segurada aqui nessa região de suporte, só que ele não conseguiu romper a média de 20 períodos, né? Ele parou exatamente sobre a média de 20 períodos. Então vamos ver, porque o volume caiu demasiadamente, vamos ver se ele vai subir, romper aí o topo anterior, ou se ele vai cair. E se ele cair, ele caindo aqui ó, em 14,09, ele vai confirmar um pivô de baixa, tá? Até porque tem muito espaço aí para cair também, né? Aí até a região de R$10. TASA 4. Prio 3 voltou a subir, mas ficou aqui na região de resistência, né? Mas o alvo é em R$66,74, tá? Esse é o alvo. Vamos ver com a média de 8 períodos. Ele corrigiu até a média de 20 e voltou a subir. O OBV continua acima da máxima histórica. O volume de hoje foi bastante, né? Existe possibilidade, eu não gosto desse trade, mas existe possibilidade de uma entrada aqui em cima, né? Com stop abaixo da média de 8 períodos, tá? E alvo aí em R$66,74. O NIP 6 teve uma reação, mas não rompeu o topo, tá? Vamos ver se amanhã ele rompe topo. Entre os papéis que mais caíram, Show 3 caiu, segurou na média de 20 períodos, enquanto segurou na média de 20 períodos, continua em tendência. Vamos ver se vai retomar a alta. INEP 4 fez uma correção que é típica de retomada do movimento de alta, né? Não fez correção até as médias, ele faz correção na região de 1/3, tá? Acima da metade do candle anterior. E tudo isso indica aqui que é retomada de alta, tá? Isso aqui foi um gift para retomada no movimento de alta. No gráfico 60 minutos, ele está se lateralizando, possivelmente chegando aqui a média de 20, ele retoma o movimento de alta. Se quiser monitorar o papel no gráfico 60 minutos, é interessante, tá? Para quem quiser entrar nesse papel aí, né? Tudo mostra que é uma correção para voltar alta. E Tips 3 fez a correção até a média de 20 períodos. Correção aí normal de tendência. MEL 3 já rompeu abaixo da média de 20 períodos. Então já não foi um movimento de correção, né? O movimento de correção ele vai até a média. Se bem que tem uma região aqui ó, de suporte, né? Então a gente tolera porque
a região de suporte ela está próxima, então, né, a gente condiciona aí a gente dá uma margem, né, para que o preço possa se movimentar, ok? Ó, no mercado americano, o mercado americano insiste ainda, né, na região de suporte ele se manter. Hoje foi baixista e o volume foi considerável, tá? O volume baixista foi considerável, segurou na média de 20 períodos, fez um candle muito pequeno, mas o suporte está segurando ainda, mas não sei até quando vai suportar, tá? O VIX ele fez uma correçãozinha aqui, que é típica de retomada de alta, igual eu falei lá em NEP, tá? E VIX subindo, o SP500 caindo. O ouro ele continua em movimento de correção, possivelmente ele caindo aqui, encontrando com a média de 20 períodos, pode ter fôlego aí para retomar a alta. Mas como eu falei também no vídeo de ontem e repito, o ouro ele deixou de ser um termômetro, né, dos mercados aí globais, porque, né, ele como é um ativo com muita liquidez, vários players acabam desfazendo do ouro para cobrir outras margens, tá? Então assim, fazer um contraponto, né, com o mercado americano, né, falando, se o ouro tá caindo, então quer dizer que o mercado americano vai subir, porque a economia global tá boa e tal. Não, não é o caso, tá? A gente não pode fazer agora esse paralelo com o ouro mais. O petróleo WTI continuou caindo, segurou na média de 20, assim como o petróleo Brent. Vamos ver se vai segurar ou se o petróleo vai vir em queda. Até porque tem espaço para corrigir. No caso do petróleo Brent, né, até a região de 44 dólares 35 cents, e o petróleo WTI no gráfico semanal ele tem espaço para corrigir até 41 dólares e 70 cents, ok? Então esses são os principais ativos da bolsa no pregão de hoje, tá? Mercado americano fraco, mercado brasileiro também fraco, né? Na economia global aí existe aí uma temeridade em relação aí à mutação do coronavírus, né? E também o mundo também está em recessão, né? Eu li hoje uma matéria falando que o resgate aí, o estímulo, né, de 900 bilhões de dólares que o governo americano está promovendo não vai ser suficiente, né, para tirar os Estados Unidos da recessão. Então, nesses Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, tem recessão, o Brasil, que é um país atrasado economicamente, né, não é novidade, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.